Oi, gente! Olha eu aqui, professora Mariana Carreiro, de Redação, trazendo para vocês hoje a competência 5. Ironicamente, digamos assim, é a competência mais fácil. As pessoas sentem uma dificuldade inicial, quando não tem nenhuma base, né? Não sei nem para onde vai. Depois que aprendem, se você deixar, querem construir todos os parágrafos com mini propostas de intervenção. É tão gostoso fazer propostas de intervenção que quando a gente começa a treinar, a gente quer fazer de todos os parágrafos, né, um pouquinho, fazer em todos os parágrafos um pouquinho de propostas de intervenção. Só que o que as pessoas geralmente trazem de dificuldade para a gente, né, para os professores de redação, é a questão do detalhamento. Professora, eu já sei que eu tenho que trazer o agente, a ação, o meio, a finalidade. Só que o negócio começa a pegar um pouquinho aqui, ó, um detalhamento. Minha ação tá ok, né? Meu agente tá ok, meu meio tá ok, finalidade ok. E aí o aluno vira pro e o detalhamento. Eu preciso do detalhamento, né, Rally? Para poder brotar no bailão de vez. Então, rimou, você viu? Rimou, ótimo. Ação ok, agente ok, meio ok, finalidade ok. Preciso saber do detalhamento para brotar no bailão de uma vez. Gente, observe, brincadeiras à parte agora, eu trouxe para vocês aqui, ó, como montar uma conclusão e os seus 4 tipos de detalhamento. A gente tem como fazer detalhamento dos 4 elementos, da ação, do agente, do meio e da finalidade. Vamos aprender como fazer isso? Primeiro tipo, quando eu faço um detalhamento do meu agente. Observem que aqui eu trouxe um modelinho de conclusão que você pode utilizar em todos os temas, só que a gente só vai alterar a ordem. Eu fiz a alteração na ordem, porque no primeiro tipo, o que está de azul aqui traz o detalhamento do meu agente. Com a medida que a gente for passando os slides, vocês vão ver que esse azulzinho ele sobe ou desce, porque ele vai passar a acompanhar a ação, o meio e a finalidade, certo? Nesse primeiro momento, vamos conhecer o modelo, que vai ser o mesmo utilizado nos 4 detalhamentos. Desse modo, ou seja, estou abrindo a minha conclusão, considerando a problemática que envolve. Aí eu encaixo o tema que eu quiser, nesse caso aqui eu escolhi o bullying nas escolas brasileiras. Medidas precisam ser tomadas para intervir de maneira efetiva. Até aí eu fiz uma básica retomada do tema, mas eu ainda não tenho nenhuma medida. Eu só avisei ao corretor que eu vou trazer uma proposta. Para tal, é necessário que aí a gente traz o agente mais o seu detalhamento nesse primeiro tipo, mais esse agente, quando a gente vai começar com a ação, essa ação ela vai vir de que forma? Faça, promova, realize, incentive, idealize, proponha, sancione, crie. São os verbos mais utilizados pelos alunos para poder ir os verbos mais aclamados também no processo de correção, que indicam que você vai trazer uma ação. Quando você diz o governo deve, aí você vem ou deve criar, ou você já vai direto para o verbo conjugado. Você traz que o governo faça, que o governo promova, que o governo realize e aí por diante, né? Eu trouxe aqui para vocês diversas opções para vocês escolherem aquelas que vocês gostam mais. Aí a gente vem depois com a ação, na sequência por meio de, toda vez que você traz por meio de ou através de, você já está avisando ao corretor que o que vem depois é o meio, né? Que o povo chama de meio modo, eu acho tão engraçado. Por meio de, aí vem o meio. Essa intervenção social é imprescindível para quê? E aí entra a finalidade. Para porque você não poderia já jogar o para quê aqui não? Poderia, mas não é o mais indicado, porque você fica com um período muito longo. Então o ideal é que você abra pelo menos o último período para trabalhar a finalidade sozinha, certo? Então eu tenho aqui, observem como esse modelo, ele aparece agora no texto. Comecei com a retomada, desse modo, considerando a problemática que envolve o bullying nas escolas brasileiras, medidas precisam ser tomadas para intervir de maneira efetiva. E aí eu vou vir aqui
para tal é necessário que, essa expressão é necessário que, assim como é imprescindível que, né? É evidente que, é preciso que, é essencial que, são expressões que indicam que o que vem depois é uma proposta de intervenção. E aí eu trago o agente. O Ministério da Educação já disse quem é que deve resolver o problema e vou trazer agora o detalhamento. Gente, detalhar o agente é muito fácil. Eu costumo dizer que é o mais fácil de todos para você detalhar. É só você trazer uma explicação sobre o agente. Qual é a função dele social, né? Então, o Ministério da Educação, aí eu trago aqui de azul, estão vendo? Órgão responsável socialmente por assuntos de caráter educacional em todo o território nacional. Eu poderia ter parado aí, né? Quis dar uma incrementada, e aí eu trouxe assim como superior a todas as secretarias de educação estaduais e municipais do Brasil. Uma ressalva aqui bem importante. Todos os órgãos públicos que vocês trouxerem como agentes, ainda que seja só a palavra governo pura, né, lá só governo, você precisa grafar com letra maiúscula, tá? Essa medida é obrigatória. São órgãos públicos que devem ser sinalizados com letra sempre maiúscula, tá bom? Então, você perde ponto na competência 1, inclusive, se não trouxer. Aí eu trouxe o detalhamento, expliquei quem é o meu agente, agora eu venho com a ação, que esse Ministério da Educação crie campanhas publicitárias para o público mais jovem. É a minha ação. Porque se eu estou falando de bullying nas escolas, o ideal é que o público-alvo sejam as pessoas mais jovens, certo? Aí eu vou trazer o meio agora. Por meio de propagandas na televisão e nas redes sociais. Fechei o meu primeiro período, que já está, o meu segundo período, desculpa, que já está grandinho. Se eu prolongo ali, puxo a finalidade junto com ele, eu vou ter um período muito longo. Por isso que eu abro um último período só para a finalidade. E aí a gente traz ali, ó, essa intervenção social é imprescindível para que, aí vem a finalidade, as gerações futuras encontrem um ambiente mais saudável, em que o respeito e a tolerância sejam preponderantes, certo? Primeiro modelo, que eu fiz detalhamento do agente. Agora a gente vai conhecer o segundo tipo, que é o detalhamento da ação. Observe que você utilizando um pouquinho menos, né, de palavras no detalhamento, olha como a conclusão já deu uma enxugada, né? É o mesmo modelo, é a mesma conclusão, eu só fiz alterar agora o detalhamento. Eu tinha detalhado antes o agente, observe como a conclusão fica agora. Desse modo, considerando a problemática que envolve o bullying nas escolas brasileiras, medidas precisam ser tomadas para intervir de maneira efetiva. Para tal, é necessário que o Ministério da Educação, não explico mais quem é ele, crie campanhas publicitárias para o público mais jovem. Agora eu escolhi detalhar a ação. Então a explicação agora, que é o que vem aqui em azul, vai ser relacionada a essas campanhas. Então, campanhas publicitárias para o público mais jovem que tragam mensagens esclarecedoras e de conscientização sobre o problema que assusta milhões de crianças e adolescentes. Eu detalhei a minha ação, eu estou explicando o porquê dessa minha ação e dizendo o que deve ter de detalhamento nela, certo? Não trouxe só campanhas publicitárias, eu estou explicando como é que ela vai funcionar. E aí eu trago o meio, por meio de propagandas na televisão e nas redes sociais. Não estou trabalhando com o detalhamento do meio ainda. Fecho o meu último período com a finalidade. Essa intervenção social é imprescindível, finalidade para que as gerações futuras encontrem um ambiente mais saudável em que o respeito e a tolerância sejam preponderantes. Observe que aqui a gente já não detalhou mais o agente, eu já fiz o detalhamento da ação. Agora a gente vai conhecer o detalhamento do meio, que é o que o pessoal fica agoniado achando que é muito difícil de fazer. Observem que é o mesmo modelo, né? Eu utilizei mesmo modelo aqui, que serve para eu fazer qualquer conclusão. O ideal é que você já se acostume com o formato, para você não ficar diversificando demais, principalmente quando for chegando perto da prova, né? Porque a gente tem que buscar realmente estratégias que façam com que a gente use o menor tempo possível, né? Usar o tempo a nosso favor. Observe que aqui eu faço a retomada, não vou ler de novo a retomada, né?
Que a gente já viu 2 vezes. Eu trago ali para tal, é necessário o quê? Aí eu trago aqui o agente, o Ministério da Educação, vou trazer a ação, não preciso detalhar ele porque não quero mais ele. A ação também não quero detalhar, então eu digo, crie campanhas publicitárias para o público mais jovem e já passo para o meio, porque é ele que me interessa agora. Por meio de propagandas na televisão e nas redes sociais, que tragam depoimentos de pessoas que são ou já foram vítimas desse contexto degradante, ou seja, de pessoas que já sofreram bullying. Observe que agora eu não trouxe o detalhamento do agente nem da ação. Detalhei o meio. É difícil isso, Rally? Não. Detalhar o meio é muito fácil, gente. É só você trazer um detalhamento, uma explicação sobre o elemento que você quer. Esse elemento pode ser o meio, pode ser a ação, pode ser a finalidade ou pode ser o agente. Agora a gente vai fechar no último slide trazendo o detalhamento da finalidade que eu, Mariana, considero mais difícil. Né? E se você pegar o gancho, aí você vai conseguir detalhar até a finalidade, que é mais difícil, tá bom? Aliás, o detalhamento da finalidade é o mais gostoso de todos, que é com o puxadinho, que o pessoal gosta de fazer. Eles fazem o puxadinho sem nem perceber que estão fazendo um detalhamento, né? Muitas pessoas só citam, mas a maioria consegue fazer uma contextualização que conta como detalhamento da finalidade. Observem que aqui eu começo, ó, para tal, é necessário o quê? Aí eu trago o agente, o Ministério da Educação, trago a ação, crie campanhas publicitárias para o público mais jovem, não detalhei nem esse, porque não me interessa mais, por meio de propagandas na televisão e nas redes sociais. Trouxe o meio, mas não detalhei, porque agora eu escolhi fazer o detalhamento dela, da finalidade. Essa intervenção social é imprescindível, aí eu entro com o efeito, né, para que as gerações futuras encontrem um ambiente mais saudável, em que o respeito e a tolerância sejam preponderantes. Ou, como profere a Constituição Federal de 1988, que garante a todo cidadão que tenha seus direitos garantidos para uma vida sem violência e privações. E com esse puxadinho, com essa explicação, já pegando o link para um repertório que possivelmente eu tenha trazido na introdução, né, que é o que a galera mais faz, eu consigo finalizar o meu texto trazendo um detalhamento. A finalidade é a mais difícil de detalhar, mas se você estudar, você consegue fazer um detalhamento bom da finalidade, certo? É difícil isso? Não é difícil. É difícil até o momento que você desconhece, que você não sabe como fazer. A partir do momento que você aprende, que você pratica, né? Principalmente que você pratica, porque não adianta Mariana ficar aqui só, né? Videoaula, aula presencial, a gente se esforçando para que você tenha todo um aparato e você aí em casa não fazer a sua parte. Ela não é, Rally? Com certeza. O aluno precisa dar tudo de si também. Então nós estamos aqui o tempo todo antenados e preocupados com você aí em casa. Então você precisa também fazer a sua parte, né? Precisa ser exigente consigo mesmo e precisa dar o seu melhor. Então, pratiquem, não deixem de praticar. Só aprende redação aquele aluno que pratica. Se eu fico aqui falando só na teoria, e o aluno não coloca em prática a minha fala, ele não vai se testar, ele não vai ver, não vai ter noção do quanto ele é bom naquilo que eu estou falando, ok? Gente, muito obrigada, né? Hoje o nosso encontro foi sobre competência 5. Eu finalizo esse encontro deixando aqui o meu beijo para vocês, pedindo que vocês estudem.